Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias, com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: encontro marca a discussão entre Estado e município para dar um basta na violência em Linhares. Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Sooretama. Pecuaristas devem ficar atentos, pois começou a vacinação contra a febre aftosa. A alegria de donos de veículos durou pouco. A gasolina subiu de novo em Linhares. E no dia do médico oftalmologista, confira uma entrevista com o Dr. Antônio Bressan Filho. No esporte, os destaques de Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A alegria do motorista linharense em poder pagar menos pelo litro da gasolina durou pouco. Nos últimos dias, a cidade de Linhares foi citada nos noticiários por oferecer o menor preço da gasolina em toda a região. Agora, por causa de um novo reajuste, o combustível voltou a subir, para a decepção geral dos motoristas. As filas que eram vistas há poucos dias nos postos de combustíveis de Linhares indicavam a busca pelo melhor preço da gasolina em toda a região. Mas, nesta quarta-feira, o motorista voltou a ser surpreendido por um novo reajuste. Resultado: o movimento caiu em função da nova alta. Pelo visto, a alegria dos motoristas em pagar um preço mais em conta da gasolina durou pouco. É que esta semana o reajuste foi anunciado e os consumidores vão ter de pagar mais caro. Agora meu parei aqui estava 2 e pouco, né? Agora está 3,39. Aí a gente fica meio complicado. Igual eu trabalho com orçamento de gasolina, eu fiz a semana orçamento de uma gasolina para fazer licitação para comprar, né? Hoje eu estou vendo aqui que já não vai dar para comprar pelo orçamento que eu fiz, por causa do preço. Então, mais um tempo eu vou ficar sem andar de moto da Facela por causa disso aí, por causa do gasolina. Realmente está confuso, a gente não dá para entender por que a gasolina tem essa diferença tão enorme, né? Na semana passada estava 2,78, se não me engano, agora 3,44. Queria saber a lógica e onde está o problema, né, dessa confusão de preços, né? Não sabe se vai nem se fica. Então a gente que depende desse meio de transporte fica à mercê da situação. Então a única opção é pedir aos governantes que tomem uma decisão correta e não deixem a gente a ver navios. Segundo os donos de postos, a queda no preço da gasolina nos últimos dias tinha sido possível graças à concorrência entre os estabelecimentos. Beneficiados pelas respectivas bandeiras, os postos puderam brigar pelo melhor preço, beneficiando o consumidor. O motivo da volta ao preço antigo, no entanto, não foi explicada pelos empresários do ramo. Por toda a cidade, os preços variam entre R$ 3,39 e R$ 3,44. Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Empregos, o SINE, mostram que tem crescido o desemprego aqui em Linhares. Só em janeiro deste ano, 317 pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Em fevereiro, esse número subiu para 454 pessoas. Já em março, atingiu 615. Apesar do número crescente, os trabalhadores devem buscar novas oportunidades. Segundo a coordenadora do SINE, Cláudia Fischer, as vagas oferecidas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura. O SINE de Linhares fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. E para lembrar, a partir da próxima segunda-feira, dia 11, o SINE terá novos horários para atendimento. Das 8 da manhã à 1 da tarde para agendamento de seguro-desemprego e encaminhamento ao emprego e de 1 às 5 da tarde para orientação e informações ao trabalhador e serviços ao empregador. Começou na última sexta-feira e vai até o final do mês de maio a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em todo o Espírito Santo. Os pecuaristas devem ficar atentos, pois o governo disse que não vai aliviar para os produtores que não obedecerem ao prazo de vacinação. Doença viral altamente infecciosa que afeta bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos e suínos. A febre aftosa pode levar o animal à morte. O vírus é muito resistente e pode ser transmitido através da baba do animal ou através do sangue de animais infectados. Sendo assim, se um animal está com a doença, todos os outros podem ser contaminados. E para que não haja prejuízo, o IDAF lançou no dia 1º de maio a campanha de vacinação contra a febre aftosa para animais com até 2 anos de idade. Este produtor diz que todo ano vacina o rebanho e ressalta a importância de manter o gado imune da doença.
A importância é que a gente tá livre dessa zona, né, de febre aftosa, e isso influencia muito para a gente poder ter um gado sadio e também poder estar podendo vender os nossos produtos sem problema nenhum e não tendo nenhum tipo de restrição. Esta loja em Linhares vende e revende as doses para a vacinação e, segundo o gerente, a procura ainda segue devagar. A procura está pequena, mas é normal porque essa vacinação é para animais com menos de 2 anos e a procura aumenta mesmo a partir do dia 15, mais para o final, nas últimas 2 quinzenas. O pessoal, o produtor, ele deixa mais para o final do mês. Para facilitar a vida dos produtores, a campanha do IDAF deste ano veio com novidades. A partir de agora, com apenas um clique, o criador cadastrado no IDAF poderá comprovar a vacinação do rebanho pela internet. E o novo método trouxe mais comodidade, é o que afirma o produtor. Tudo que puder fazer para facilitar, né? E isso aí é uma medida que hoje todo mundo tem, né, o sistema online, e isso aí ajuda muito para você não ter que perder tempo de ir lá e ficar, às vezes, aguardando para ser atendido, e realmente isso vai beneficiar muito o produtor. A campanha contra a febre aftosa segue até o dia 31 de maio e o produtor deve estar atento para não perder o prazo. Pois é, o médico veterinário do Incapera, aqui da região, falou com nossa reportagem sobre o assunto e lembrou a importância de o pecuarista vacinar todo o rebanho. Confira. Com certeza, é importante estar vacinando até o dia 31 de maio, que é o término da campanha, e comparecer ao IDAF com a nota fiscal e a declaração de vacinação para atualizar e dar o visto da vacina. Bom, aquele produtor que não quiser ir até o escritório tem a facilidade de fazer a declaração via internet. Esse já vai ser a segunda campanha. O produtor, diante da sua nota fiscal, ele vai preencher no site do IDAF até o dia 31 com seus dados, dados do seu rebanho, nota fiscal da vacina, quantidade de dose, quantidade a partida e vai clicar e não precisa ir mais no IDAF. E é um cadastro muito fácil de se fazer, né? Com certeza, é simples, é prático e é eficiente. Bom, a febre aftosa, o Estado já está livre dela há muitos anos, né? Há mais de uma década, pelo menos uma década e meia. O produtor tem que ficar atento para manter, claro, o Estado livre dessa doença. Agora, a Secretaria, o IDAF, né, e os órgãos de fiscalização vão cobrar isso incisivamente aí dos produtores, né? Com certeza, estamos entrando no 18º ano sem circulação e presença de animais com sintoma de doença vesicular, de febre aftosa. E o produtor que não vacinar dentro do prazo, ele irá sofrer sanções administrativas, podendo chegar a sanções penais. Todo produtor que não comprar a vacina até dia 31, obrigatoriamente ele vai sofrer uma infração. A multa pode ser de quanto? Começa de R$300 e aí vai até, dependendo da quantidade de animais que o produtor tiver. Agora, no caso do produtor que fez a vacinação do bezerro, por exemplo, na segunda etapa do ano passado, em novembro, ou está fazendo a primeira agora, como é que vai funcionar a questão do transporte, se ele precisar levar esse animal para uma outra região? É muito importante. Os animais que estão recebendo a primeira vacina, eles necessitam esperar um prazo de 15 dias para serem movimentados. Os animais que estão recebendo a segunda vacina necessitam um prazo de 7 dias para serem movimentados. E a partir da terceira vacinação, imediatamente após a vacina estar do visto no IDAF, a pessoa pode movimentar. Agora vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira deverá ser com pancadas de chuva logo pela manhã. Aqui em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima 24. São Mateus, variação entre 20 e 27. Já em Vitória, mínima de 20, máxima 26 graus. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o encontro marca discussão entre Estado e município para dar um basta na violência aqui em Linhares. Nós já voltamos. O secretário estadual de Ações Estratégicas e secretários municipais aqui de Linhares se reuniram nesta quinta-feira para discutir a possível implantação do programa de ocupação social. A ideia é trabalhar políticas integradas de segurança, educação, assistência social e esportes como forma de diminuir a violência. O público-alvo são os jovens entre 15 e 24 anos de idade. Uma reunião de segurança envolveu os governos municipal e estadual na luta contra o crime em Linhares, no auditório do Findes, na manhã desta quinta-feira. Depois das notícias de números crescentes de homicídio, principalmente, a ideia foi estabelecer uma frente de combate dentro da própria sociedade.
A visita do secretário para Assuntos Estratégicos do Estado ao município de Linhares visa incrementar ainda mais o combate contra o homicídio, por exemplo, e o tráfico de drogas numa primeira linha. Aqui, hoje, estão reunidos diversos secretários do município de Linhares que vão ter participações efetivas nesse tipo de combate. Existem áreas que foram colocadas como fundamentais para que este mesmo trabalho comece imediatamente. O secretário de Estado para Assuntos Estratégicos, Evaldo Martinelli, explicou o projeto apresentado para a sociedade, analisando sua importância no município de Linhares. Sobre pontos considerados estratégicos na primeira linha de ação, o secretário disse que a ideia é agir conjuntamente em pontos que têm registrado os maiores índices. A gente tem um público-alvo que aqui não é diferente dos outros locais, que são jovens, homens, 15 a 24 anos, que são as grandes vítimas de homicídio. Característica principal, elas estão fora do mercado de trabalho e fora da escola. Então, o objetivo é criar oportunidades e condições para que elas se ocupem, criem perspectivas de futuro, criem um futuro, e deixem de ser vítimas de homicídio. O secretário de Segurança linharense, Edival Santana, destacou que uma das ações urgentes vai ser o fechamento de bares. Das maiores reclamações são os bares que pelas madrugadas, que são os maiores índices de criminalidade que está tendo, são os bares pelas madrugadas que estão trazendo uma insegurança muito grande. E é onde os assaltantes, os traficantes procuram, entendeu, usar o bar para fazer o seu tráfico e seus homicídios. Para o delegado Fabrício Lucindo, que está em Sooretama, a reunião foi um pontapé importante na luta contra o crime e destacou que o fechamento de bares por lá também vai ajudar. De suma importância, hoje imediata, para que a gente tente diminuir um pouco essa índice de criminalidade, é o fechamento noturno dos bares aqui na região de Linhares, se Deus quiser em Sooretama também. A proposta é implantar o programa de ocupação social nos bairros Interlagos e Aviso, considerados os mais violentos aqui de Linhares. A data para que o projeto seja colocado em prática, no entanto, não foi definida ainda. Agora vamos saber a cotação do café. Veja os números. Arábica tipo 6 cotado a R$ 370 a saca. Arábica 7, R$ 289. Conilon tipo 7 cotado a R$ 267 a saca. Agora veja uma situação registrada por um telespectador no nosso já complicado trânsito aqui de Linhares. Neste ponto de ônibus da Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, os pedestres ficam completamente sem opção de usar a faixa de segurança para cruzar a avenida. É que os ônibus da empresa de transporte coletivo aqui da cidade param exatamente em cima da faixa, obrigando o pedestre que tenta atravessar a rua a buscar a alternativa que puder ou que tiver opção. Esta é uma avenida muito movimentada durante todo o dia. Em nota, a Aviação Joana d'Arc informou que os motoristas são obrigados a proceder embarque e desembarque nos pontos de ônibus. E de acordo com as imagens, os ônibus estão parando em local indicado como ponto de ônibus, segundo a empresa. A empresa ainda afirma que acabou de encaminhar um ofício para a Secretaria de Serviços Urbanos de Linhares, responsável por fiscalizar o transporte público municipal, informando que o abrigo está instalado em local impróprio e solicitando as devidas providências. Tomara que as providências venham, né? Vamos agora falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. Primeiro, o futebol do Campeonato Estadual de Juniores. O jogo Linhares e Rio Branco foi antecipado do próximo sábado para amanhã, sexta-feira, às 15 horas, no estádio Robertão do Serra. O Linhares precisa vencer para manter ou melhorar as suas chances de conquista do título da categoria de juniores deste ano. E tem uma boa novidade. O atacante Gugu, revelação do time, um dos artilheiros do Capixabão, só vai viajar na próxima segunda-feira, provavelmente para Santa Catarina, onde defenderá o Avaí e vai defender o Linhares nesta partida. Agora o esporte amador, destaque para o atletismo, a corrida Night Run, a corrida noturna de Aracruz, está confirmada para o próximo dia 16. As inscrições
vão estar abertas até o próximo sábado, aqui no centro da cidade, na loja Supermoda, e lá em Aracruz, na Drogs Pharma. Algo em torno de 160 pessoas já confirmaram participação na corrida lá em Aracruz. Tem corredores de Linhares e de todo o norte do estado. A organização é da Jean Menezes Produções, que vai premiar o primeiro colocado da categoria geral, nas categorias masculina e feminina, com R$300. Então, vamos correr! Um homem vítima de tentativa de homicídio em Soretama acabou preso após ser levado para a delegacia de polícia civil da cidade para prestar depoimento. Na investigação da ficha criminal dele, os policiais descobriram que Fredson Ricardo Soares Dutra, o baiano de 42 anos, era foragido da Justiça de Minas Gerais. Ele é acusado no estado mineiro de tráfico de drogas e foi condenado a 3 anos de prisão. Ele negou o crime, mas acabou sendo encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil de Soretama, a Justiça da cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais, já foi avisada sobre a prisão de baiano. Bom, e neste dia 7 de maio é comemorado o Dia do Oftalmologista, o médico que cuida dos nossos olhos. Pois é, a data lembra a fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, em 1930. Como está o trabalho do oftalmologista nos dias de hoje, com tanta tecnologia? Na nossa entrevista de hoje, confira um bate-papo com um profissional da área bastante conhecido aqui na nossa região. Confira. Bom, a visão, todos nós sabemos, é um importante instrumento, né? Um dos mais importantes para o contato com esse mundo nosso em que vivemos aí. E nesse dia do oftalmologista, né, da medicina dos olhos, nós viemos a um consultório para conversar um pouquinho com um profissional da área, um profissional já de muitos anos na área, que é o Dr. Antônio Bressan, já pelo menos 41 anos, né, como oftalmologista aqui em Linhares. Tudo bem, doutor Bressan? Tudo bem. Exatamente há 41 anos, agora em setembro, completo em Linhares. Pois é, doutor Bressan, quais os principais desafios hoje para a oftalmologia, né? São tantos os problemas de visão que a população apresenta, os principais desafios hoje nesse trabalho de vocês? Olha, o principal desafio hoje são os preços dos equipamentos. Nós temos equipamentos sofisticadíssimos, mas também são muito caros, né? O governo ele não oferece muita isenção ou quase nenhuma isenção dos impostos de importação. E nossos equipamentos oftalmológicos, a grande maioria, praticamente 95%, são importados. Pois é, a oftalmologia que avançou muito, né, nesses 40 anos, o senhor pode dizer muito melhor do que eu, com relação à tecnologia que tem trazido assim, facilidades muito grandes, né, apesar das dificuldades de aquisição, como o senhor mencionou, mas para a sociedade ganhos inimagináveis há alguns anos, né? Exatamente. Vamos colocar então, há 40 anos atrás, muita coisa que são feitas hoje dentro da minha especialidade, não eram feitas naquela época por falta de recursos e equipamentos. Então se encaminhava todos os pacientes praticamente para Belo Horizonte. Hoje, uma grande parte é feita em Linhares e outras que nós não temos alguns especialistas na área, encaminhamos para Vitória. Vamos relembrar aqui, 1974, quando o senhor instalou o seu consultório, imagino que já recém-formado, né? Ou tinha pouco tempo de formado. Como é que foi esse início aqui? Imagino que os recursos eram mínimos, né, doutor Bressan? Linhares era uma cidade ainda muito interiorana. Nós não tínhamos aqui todas as ruas calçadas, as casas populares não estavam concluídas, o mercado municipal também não. Então não tínhamos telefone, televisão, rádio, não tínhamos nada. Mas tínhamos uma vida agradável, gostosa, o silêncio, não tínhamos também tantos problemas da evolução que nós temos hoje dentro de uma cidade. Pois é, antes de começar a nossa entrevista, o doutor Bressan falava do primeiro atendimento que ele fez aqui em terras linharenses. Vamos relembrar um pouquinho essa história aí, como é que foi, doutor Bressan? O primeiro atendimento foi no dia 10 de setembro de 1974, que meu consultório estava para ser aberto, mas não tinha sido aberto ainda, faltava alguma coisa para organizar, e houve um acidente automobilístico e eu tive que atender esse paciente num caso de urgência nesse dia. Mas a abertura do consultório foi no dia 13 de setembro. Pois é, hoje os problemas como miopia, né, voltando aqui os problemas que atingem a nossa sociedade contemporânea, miopia, astigmatismo e tantos outros problemas, a gente vê muitos jovens, pessoas bem jovens hoje, até crianças fazendo uso dos óculos de grau. O diagnóstico ficou mais preciso ou a incidência desse tipo de problema tem aumentado? O diagnóstico realmente ficou mais preciso. Além disso,
Há 40 anos atrás, nós não prescrevíamos óculos para uma criança que tivesse meio grau, 0,75 até 1 grau. Mas hoje, com os telefones celular, com computador, televisão, videogame, nas escolas se estuda mais, usa-se mais a visão, ou praticamente o dia inteiro, mesmo que o grau seja pequeno, nós prescrevemos e usamos sempre lentes com filtro ultravioleta, o que protege também o olho. Bom, o senhor me falava aqui, por exemplo, de outro problema que é a catarata, né? Uma doença que atinge muitas pessoas, é uma doença que ela aparece a partir dos 60 anos, né? A partir dos 60 anos de idade, e que atinge muita gente, né? Homens e mulheres pelo Brasil afora. Em 74, como é que era um tratamento desse aí, doutor Bressan? A cirurgia de catarata em 74 era feita com anestesia geral. O paciente ficava 4 dias de barriga para cima no hospital, sem se mexer. Era uma cirurgia muito delicada, porque nós tínhamos que abrir a metade da córnea, né, para poder retirar o cristalino do fundo do olho. Não existia lentes de implante, então o paciente usava aqueles famosos óculos fundos de garrafa, porque a lente que é implantada hoje, ela representa um grau de 18, 20 graus de óculos. Então, hoje a cirurgia de catarata evoluiu muito com os novos equipamentos, novas tecnologias, e é uma cirurgia que é feita em 7, 10, 15 minutos no máximo. E o resultado é muito superior ao que nós tínhamos há 40 anos atrás, sem dúvida. Pois é. Falando também do diabetes, que é outra doença que atinge a população brasileira, que pode trazer sérios problemas à visão também, né? Sim, a diabetes talvez seja, depois do glaucoma, a maior causa de cegueira no mundo. O diabético, a diabetes é uma doença um pouco silenciosa, a pessoa não sente muita coisa. Quando ela chega a sentir, é porque o problema já se agravou de uma tal forma que pode levar a hemorragias de retina. São os famosos derrames na retina, né? E dependendo da localização, se atingir a parte central da visão ou próximo ao nervo óptico, compromete totalmente a visão, podendo levar até a cegueira. Pois é. Bom, historicamente, a gente procura um médico oftalmologista quando sente algum problema no olho, uma coceira, uma irritação, uma conjuntivite. Existe uma forma de prevenção de alguns problemas, aqueles exames periódicos, mesmo que a pessoa não tenha ou não sinta nada na visão, doutor? Olha, toda criança deveria fazer exame da audição e da visão aos 6 anos de idade. Todas. E depois que ela passa a ter um problema visual, o exame é recomendado todos os anos. Após os 30, 35 anos, principalmente, a recomendação é anual mesmo. As pessoas, a grande maioria, pensa que o exame anual é para fazer exame de óculos, mas na realidade não é. É para ver fundo de olho, pressão dos olhos e aproveitamos e fazemos o restante da rotina oftalmológica, que inclui o exame dos óculos. A possibilidade de uma doença congênita, né, hereditária, também dá para se detectar precocemente no exame como esse? Nós podemos acompanhar. Às vezes você atende um paciente com, digamos, com 25, 30 anos, em que ele já apresenta uma escavação de nervo óptico, que é alguma coisa que sugere que ele terá ou que ele já tenha glaucoma. E então esse acompanhamento deve ser feito a vida inteira. Perfeito. Bom, muito boa essa conversa aqui com o médico Dr. Antônio Bressan, mais conhecido como Bressan, não adianta falar Dr. Antônio por aí que ninguém vai saber quem é, né? Quero agradecer muito a disponibilidade de nos atender, né? Fizemos questão de vir aqui ao consultório, né? E o Dr. Bressan nos atendeu muito gentilmente, exatamente para mostrar como é que é o trabalho do médico oftalmologista, que tem, né, esse trabalho importante com relação à medicina dos olhos, e parabenizá-lo, viu, doutor Bressan, por esse dia tão importante, o dia do oftalmologista, dia 7 de maio. Isso mesmo, eu também agradeço vocês a gentileza de terem vindo aqui, e eu parabenizo todos os outros oftalmologistas. Parabéns a todos os médicos oftalmologistas, parabéns a essa classe profissional. Esta edição do Sim Notícias está terminando, eu agradeço a sua audiência, o seu carinho. O e-mail para você mandar a sua sugestão de reportagem aparece aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas reportagens e entrevistas nas redes sociais ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.